Boa tarde, meninas. Como vocês estão? Vocês estão me vendo, me ouvindo bem certinho? Se quiserem mandar pelo chat, ou pode abrir a câmera, pode abrir o microfone também. Hum. E aí, Gi, como é que você tá nessa quarta-feira, 8 de janeiro? Já tá na correria ou tá de férias ainda? Finalzinho da licença maternidade. Ai, tá com o coração apertado de voltar? Já tive várias alunas que eu acompanhei o processo todo. Eu imagino ter que organizar tudo, né, pra poder voltar em paz. Mentira, menina! Vai pedir demissão. Ah, tá bom. Se for pra algo melhor depois, é isso que importa, né? Boa. Aonde você tá morando agora? Novo Hamburgo. Vou dar um Google aqui, que eu não conheço. Novo Hamburgo. É no Rio Grande do Sul? Ah, boa. Rio Grande do Sul. Eu tenho uma grande amiga que mora em Porto Alegre. Lá pra baixo também. Uma delícia, né? Pertinho. Boa. Meninas, vamos lá então. Talvez tenham mais algumas meninas para entrar, mas eu já quero dar início para não atrasar vocês, tá? Então, essa aula tá gravada. Eu vou disponibilizar também depois para as meninas que não conseguiram participar. A ideia é ter um demonstrativo de aula para vocês sentirem como é que é a minha dinâmica. Então, eu planejei uma aula do iniciante. Tô considerando pessoas que nunca estudaram inglês ou que já estudaram, mas que sentem que tem muita dificuldade, que querem revisar bem do básico. Beleza? Eu vou compartilhar minha tela. Diz pra mim se aparece, por favor. Vê se deu certo. Vou botar o Sim, chat aqui. Ah, boa. É, então, esse é uma aula reduzida, tá? Eu tentei colocar ela pensando no tempo que a gente tem hoje. Mas eu quero começar já com um diálogo. Então, vou dar um tempinho para vocês, dá uma lida nesse diálogo em silêncio mesmo. Me diz no chat ou no microfone se vocês têm alguma dúvida de vocabulário aqui. Vou dar um minutinho. Boa. Então, a gente vê que, mesmo que a gente nunca tenha estudado, ou que a gente tenha estudado há muito tempo e não lembra, esse conteúdo ainda tá dando para entender, certo? Então, aqui, qual que é o contexto? O que que tá rolando nesse diálogo aqui? O que que eles estão fazendo? eu vou abrir meu áudio porque eu não consigo abrir o chat. Pode abrir, Isa. É, eles estão se conhecendo. Isso, estão se conhecendo. Gi Se mandou que estão se apresentando. apresentando. Perfeito, é isso aí. Então, esse é o tópico dessa aula de hoje. Geralmente, essa é a primeira aula que eu passo para iniciante, que é quando você conhece alguém, a primeira coisa que você faz é ter que se apresentar, falar do seu nome e falar um prazer conhecer, né? Essa formalidade de da gente estar se apresentando. Então, agora eu queria trabalhar um pouquinho de pronúncia. Vocês ficam confortáveis de ler em voz alta no microfone? Se não, eu vou falar para vocês lerem em voz alta aí com vocês mesmo. Já é uma prática boa. Vocês acham que rola abrir o microfone? Eu tenho vergonha. Normal. Vamos fazer com o microfone fechado mesmo. Então, eu vou ler a primeira linha. E aí, com o microfone fechado, lê em voz alta, repetindo exatamente o que eu tô falando. Pode ser? Vamos tentar? Beleza, Gi, fica na paz. Vamos tentar assim mesmo, então. Vamos lá. Então, a primeira fala do Joshua. Hello, my name is Joshua Brown. A fala da Isabela. Hi, my name is Isabella Martins. It's nice to meet you, Isabella. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again?
It's Martins. E aí, deu pra falar, meninas? Como foi essa Sim, experiência? Saiu tranquilo? Boa. Então, pontos de pronúncia aqui. Você vê que tem algumas palavras que eu grifei, né? O my e o your. Esse é o ponto gramatical que a gente vai ver nesse próximo slide aqui. Mas antes de eu olhar para essas palavras que estão sublinhadas, eu quero ver para ponto de pronúncia. Quais são as dicas para pronúncia aqui? Eu tenho um som que vai linkar my name is lá na primeira fala do Joshua. Deixa eu trocar de cor para ficar mais evidente. Então, eu vou juntar o E do name com o is do verbo to be is. Então, vai ficar my name is, my name is. Fala comigo, pode falar de microfone fechado mesmo. My name is, name is. Sempre que a gente está trabalhando pronúncia, eu gosto de colocar entre essas. Gente, como é que chama esse símbolo? É uma barrinha? Vou falar que é uma barrinha. Eu coloco entre barrinhas a transcrição fonética, ou seja, como é que é o som dessa palavra, só que eu não uso o dicionário fonético porque eu acho que isso adiciona uma nova etapa para você aprender. Primeiro você tem que decorar os símbolos. Então eu coloco como se fosse a gente falando em português mesmo. Name is, name is. Então eu vou juntar isso aqui. Nessa fala da Isabela aqui, aonde vocês acham que conecta além do names? Tem um outro pontinho que conecta aqui. Chuta para mim. Não precisa ter certeza. eu não sei. Vamos por eliminação. Eu gosto muito de trabalhar esse chute. Por que eu falo de chutar? Porque, às vezes, a gente tem uma leve ideia, mas a gente fica com medo de se expor e errar. E esse medo de errar, a gente precisa se ressignificar. Por quê? Errar também é um jeito de aprender. E eu gosto muito de trabalhar isso durante as aulas. Então, vamos por eliminação. Hi não tem nada para conectar aqui, certo? É uma frase só. My name, ó, esse termina com som de vogal, I, e o próximo começa com uma consoante, N. Então, não tem uma conexão aqui. A Gi mandou no site, o is com Isabela. Perfeito, é aqui mesmo. Então, eu vou ter dois sons que ligam um do lado do outro. My name is Isabella. My name is Isabella. Fala comigo, pode falar em voz alta. My name is Isabella. Aqui, o A com o M também não tem muito o que conectar. Então, por eliminação, a gente poderia chutar esse is com Isabela. É isso aí. Gente, isso acontece em muitas falas, do inglês. E aí, esse é o motivo pelo qual, às vezes, a gente sabe o que a pessoa está falando se estiver escrito. Mas quando a pessoa fala e a gente não tem o elemento da escrita, a gente fala, meu Deus, o que que a pessoa falou? Nunca estudei isso, o que que é isso? Por causa desses sons que se conectam. A gente fica com mais dificuldade de distinguir palavra por palavra. Então, eu quero falar bastante sobre isso durante as aulas para deixar o inglês de vocês e a fala de vocês bem natural. É, deixa eu ver aqui qual é o outro ponto que tem. Não, são só esses aqui mesmo. Até aqui, em pronúncia, tudo certo? Manda um ok aí pra mim. Boa. Então, esse diálogo vai puxar a gente para gramática, que são as partes sublinhadas. My e your. Vocês têm algum chute da tradução desse my e desse your? Diz pra mim. Meu, boa. E o your? Seu. É isso aí. Então, a gente vai falar de possessivos. Possessivos são palavras que indicam posse. Então, algo que é meu, algo que é seu. Então, aqui eu tenho your, his e her. O your é o seu, o my é o meu. Mas e o his e o her? Vocês já tinham ouvido falar desses dois? O que será que eles significam aqui? Eles também são de posse. Dele, dela?
Isso, perfeito. E aí eu vou dizer que muitas alunas confundem qual que é o dele e qual que é o dela. Eles sabem que os dois são dele e dela, mas não conseguem lembrar na hora. Então, his é para masculino, dele, e her é para feminino, dela. Já vou te dar um spoiler que acontece muito com as alunas, que é, quando a gente está falando inglês, a gente pensa primeiro em português para traduzir, né? Isso acontece com vocês? Primeiro pensar em português para depois traduzir? Então, a Sim. gente pensa assim, muito comum, né? A gente pensa assim, seu nome é Isabela. No português, esse seu nome também pode ser o nome dela. Aí, quando você pensa o seu nome é Isabela, você já vai direto no your. Mas, na verdade, o your é só para a pessoa que eu estou falando. Então, se eu estou falando com você, é your. Mas se eu estou falando dela, não posso usar your. Eu tenho que usar her. Então, pontinho de atenção aqui nesses dois, porque isso confunde bastante. Deu para pegar uma ideia do your, his, her e my? Top. Vamos para uma prática? Essa prática é muito comum eu fazer esse estilo de prática nas aulas, tá? Então, eu tenho aqui dois diálogos e eu tenho. Deixa eu pegar aqui a caneta certa. Tenho dois diálogos e eu tenho que substituir não, perdão, completar com my, your, his ou her. Eles têm numerinho, então vai do 1 ao 8. Agora eu vou dar um tempinho para vocês. Se vocês tiverem um pedacinho de papel, pode anotar no papel. Se não, anota no WhatsApp. Ou, se quiser, pode até mandar no chat mesmo. Daqui a pouco a gente vai corrigir. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês. Dá uma olhadinha aí. Gente, vou dar um detalhe aqui desse exercício. O segundo diálogo é fofoca. Eles estão fofocando. Só para dar uma informação mais aí para ajudar vocês. Boa, a Gi já mandou. Isa, conseguiu fazer aí? Podemos corrigir? Sim, deu igual. Ah, boa. É isso aí, vocês acertaram, arrasaram. Então, eu vou preencher aqui para a gente ter salvo como correção. Então, what's your name? Hello, what's your name? Aqui a pessoa A tá falando diretamente com a pessoa B. Hi, my name is Carlos. What's your name? A gente rebate, né, com a pergunta de volta. My name is Akina. Já no segundo diálogo, eles estão fofocando, né? Então, what's his name? Porque Ethan é um nome masculino. His name is Ethan. E what's her name? Porque Caroline é um nome feminino. Her name is Caroline. Difícil, fácil, mais ou menos. Como é que foi? No começo eu me confundi no segundo diálogo, mas aí depois eu consegui. O segundo diálogo eu devia ter falado no começo que era uma fofoca, porque daí parece que você está falando com o Ethan, né? Ou com a Caroline. Sim. Aí você vê que são dois nomes. É isso aí. Hum. Arrasaram, meninas. Próxima parte que eu quero dar uma olhada de soletrar. Por que que a gente fala de soletrar? E aí, soletrar em inglês é spell ou spelling, que é o título aqui do slide. Quando que a gente usa soletrar? Quando a gente está fazendo cadastro, aí check-in de hotel, check-in de voo, cadastro na hora de fazer uma consulta médica. Principalmente a gente que é brasileira, quando a gente sai do Brasil e vai para o exterior, muitas vezes eles não entendem o nosso nome, ou eles não estão acostumados com os nossos nomes. Então, eles vão pedir para a gente soletrar. Então, eu quero dar uma revisada no abecedário aqui. A maior parte das alunas geralmente lembra de musiquinha de ABC na época da escola. Não sei se vocês já ouviram essas músicas, mas a gente vai fingir que não sabe. Vou botar estrelinha nas letras que todo mundo confunde. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui também. Uhum. Ai, essa aqui é bem triste. Uhum. E essa aqui. Boa.
Então, vamos fazer aquele esquema de eu falar e vocês repetem para a gente trabalhar essa pronúncia? Pode falar com o microfone fechado mesmo. Vou dar o tempinho que nem eu dei no diálogo. Partiu? Então, a primeira, A. Já vou até deixar a cola aqui, ó. A. B. B. C. C. D. D. E. E. Aí você fala misericórdia. É isso mesmo. F. F. G. G. H. H. I. I. Te beliscaram. Você falou I. J. J. Na verdade, esse J é quase como se fosse um DJ, né? J. K. K. L. L. M. M. N. N. O. O. P. P. Q. Q. R. R. S. S. T. T. U. U. V. V. W. W. X. X. Y. Y. Z. Z. E aí, me conta, qual que foi a mais louca? Qual vocês acham que é a mais difícil, que vai dar BO, que vai enroscar? Conta pra mim. Eu sempre esqueço do Q, a Uhum. pronúncia Kio, Q, perfect, isso aí. Kio. E o G é G, O G, G, cadê? Aqui, G. O G, G é G, isso. É quase como se fosse um DJ. G. G. Isso. Arrasou. Esses dois confundem bastante também. G, e você? Isso, arrasou. Por causa da pronúncia, quando a gente vai falar love you, você percebe que you, você, tem a mesma pronúncia de you, a letra. Então, eles vão abreviar de you para you. Isso acontece muito. Outra que acontece bastante é see you. Te vejo depois, né? See you. Esse see de ver tem a mesma pronúncia da letra C. Então, muito provavelmente, se for por WhatsApp ou por escrita informal, eles vão colocar see you. E aí no português fica meio esquisito, né? Porque parece outra coisa, mas no inglês tá tudo certo. É correto escrever assim no inglês ou só escrevemos aqui assim? É isso mesmo. Arrasou. Tem várias dessas, tá? Por quê? Como é que eu falo por quê? Eu falo why. Que letra aí tem o mesmo som de why? O Y? O Y aqui, ó. Why. Todo mundo esquece. Aí quando eles vão abreviar, eles põem só why. Assim mesmo. Dicas de memorização. Então, o A, o E e o I é assim, o A e o E principalmente é uma confusão, porque eles se misturam, né? O português e o inglês. O A, letra A, a gente fala EI, a letra E a gente fala I, e a letra I a gente fala I. A letra I é pensar que alguém te beliscou. Doeu, você fala I. A letra A, você tá chamando alguém, ei, vem cá. E a letra E, você fala, I, deu, deu M. I. Então, essas são técnicas para a gente conseguir memorizar.
E o why também que a gente esquece bastante é pensar que a gente é mineiro. Why? Por quê? É o why. Aqui na pronúncia tudo certo? Boa. Vamos então para a prática dessa parte de soletrar, do spelling. Então, eu tenho aqui um diálogo entre a pessoa A e a pessoa B, e eu tenho espaços a serem preenchidos. Então, esses espaços eu quero que vocês me coloquem o seu nome, your name, e o seu sobrenome. Como é que eu falo o sobrenome mesmo? Last name? Last name, boa. Dica de pronúncia aqui é: muitas palavras que terminam com T no inglês, T de tatu, a gente acaba comendo esse T. A não ser que o seu sotaque seja mais pro britânico. Se você quiser um sotaque mais americano, a gente suaviza esse T. Até pode comer ele mesmo. Last name. Last name. Então, my last name. Então, aqui nesse espaço, você vai colocar o seu first name, seu primeiro, e o last name, o seu sobrenome. A pessoa A vai conferir o seu nome. Então, eu vou dar um exemplo aqui. My name is Amanda Prost. A pessoa não está acostumada, então ela vai falar: Amanda, is that A, M, A, N, D, A? Tá certo. Então, yes, that's right. Essa é uma expressão, that's right, para falar isso está correto, é isso mesmo. E aí vem a grande pergunta: How do you spell your last name? How do you spell? Como soletra o seu último nome, o seu sobrenome? E aí você vai dar um chute, só que esse chute vai dar errado. Você vê que o meu sobrenome, ele é bem esquisito, né? Não, assim, não é tão comum. As pessoas geralmente não sabem escrever, porque tem vários jeitos de escrever Prost. Então, essa pessoa vai estar errada. Ela vai dizer, How do you spell your last name? Proust. E aí eu vou dizer não, e eu corrijo. It's Proust. Então, eu quero que a gente pratique esse diálogo fingindo que a gente é a pessoa A e a B. Se a gente estivesse numa aula, assim, conseguindo abrir a câmera e o microfone, eu ia colocar, por exemplo, a Gi, a pessoa A, e a Isa, a pessoa B. E aí a gente ia alternando essas falas. Como aqui a gente não está conseguindo abrir todos os microfones, está com esse empecilho, vamos fazer como se a gente fosse os dois. Então, eu vou dar um tempinho para vocês. Primeiro finge que você é a pessoa A, depois finge que você é a pessoa B. E fala em voz alta para praticar essa pronúncia. Meu foco aqui é essa prática aqui, ó, pronúncia do soletramento. Dá um toque aqui no chat ou no áudio quando vocês acabarem, por favor. Pronto, a Gi já mandou que conseguiu terminar, e Isa também mandou o joinha. Beleza. É, meninas, só para ter certeza que a gente pegou a pronúncia do soletramento correto. Então, eu vou treinar com os dois nomes. Então, é Giovana, seu sobrenome fala espanhol? É assim, Gi? Boa. Então, how do you spell that? Oops, no A, G-I-O-V-A. E agora, eu tenho dois N's. Será que eu tenho um truque para falar dois N's? Ou eu tenho que falar N, N? Alguém tem algum chute? Double N? Double N, arrasou. Inclusive, se a gente voltar aqui e a gente olhar para o W, que é o W, ele é double U. Ele é duas vezes o U. Dá um tilt na cabeça, né? Mas essa é a ideia. Então, double N para duas vezes o N. Então, Giova, double N, A. And your last name, it's Spaniol. É isso mesmo? Daí, a gente tem a Isa. Isa, como é que fala seu sobrenome? Conta pra mim.
É Iga, Iga. Então, vamos com lá. H, H, Boa. So, it's Isabela com dois L's também. Então, I, S, A, B, E. E aí, para dois L's? double L, Double L, A. And your last name is H, I, G, A. Is that correct? Tá certo? sim. Boa! Meninas, é isso. Estamos prontas para soletrar agora. O próximo ponto é outro diálogo que vai conectar para um novo ponto gramatical. A gente está já na metade da aula. Então, aqui eu tenho três diálogos diferentes. Vou dar um tempinho para vocês e a gente vai fazer o mesmo esquema. Dá uma lida, e agora pode ser em silêncio mesmo, sem falar em voz alta. Me diz se tem alguma palavra que você não conhece aqui. E aí, meninas, dúvida de vocabulário aqui nesses três diálogos? Alguma palavra que vocês não conhecem? Para mim, o que fica difícil é, sendo sincera mesmo, Pode abrir o coração. eu entendo assim, a palavra, tudo, só que às vezes no contexto, no diálogo, às vezes eu não entendo tudo o que tá acontecendo, sabe? Beleza. Tem algum deles que te traz mais dúvida? Desses três aqui? Eu acho que. Não, talvez tipo o primeiro, que eu não sei se é o que eu entendi. Que Beleza. ele pergunta se conhece, se é a Andrea, ela Isso. fala que não é. Uhum. Assim, eu entendo, mas tipo, meio com dificuldade. Boa. Não sei Nesse explicar caso, a direito. gente pode super recorrer à tradução. Eu não sou inimiga da tradução, tá? Eu acho que a tradução, inclusive, tem abordagens que a gente estuda na área de licenciatura de letras, abordagens que usam a tradução como método. Não é o meu método principal, mas às vezes a gente recorre sim, não tem problema. Então vamos dar uma conferida nesse primeiro. Então a gente tem Excuse me, are you Andrea Clark? Então esse excuse me é tipo licença. É para falar oi, olha para mim. Geralmente, nesse caso, imagina que a Sheila, né, a outra pessoa, estava fazendo outra coisa. Então o Daniel chegou para interromper ela. Excuse me, are you Andrea Clark? Você é a Andrea Clark? Ou seja, ele não conhece a Andrea e está procurando saber quem é. Ela diz, no, I'm not. Não, não sou. She's over there. Se eu tirar o over, que é a palavra que às vezes causa mais estranhamento aqui. She is, ela está. E there é lá. Então ela está lá. O over there, ele traz esse senso de ela tá logo ali, ó. Tá logo ali. Então, she's over there, ela tá logo ali. Oh, I'm sorry. Ah, desculpa. Porque ele chegou já achando que ela era Andrea Clark. Fez sentido? Fez. Eu acho que o que me deixou insegura de saber se era isso mesmo que eu entendi foi o over. Esse over, ele é encasquetado mesmo. Porque, na verdade, ele não quer dizer nada. A tradução dele pra gente não importa muito. Eu posso tirar ele e a mensagem ainda é a mesma. Ela tá ali. Então, ele traz esse... É quase como se ele fosse um intensificador para menos. Ele tá suavizando. Ela tá logo ali. Eu traduziria nesse caso como esse logo. Ah, entendi. Aí, o que que a gente... Eu sempre falo para as minhas alunas pra gente trabalhar. É esse chute. Então, se a gente não sabe over, finge que não tá ali. Muitas vezes, a palavra que a gente não conhece não importa tanto assim para a gente entender o que está acontecendo. Então, nesse caso aqui, se a gente excluísse o over, você ia conseguir entender 100% do negócio. Aí que Sim, a gente trabalha bastante a nossa confiança. Então, toda aula, sempre que rolar isso, eu vou falar sobre isso. Para a gente construindo aos poucos essa sua autoconfiança para você conseguir chutar e não ficar se sentindo mal ou com medo de chutar. No segundo diálogo, a Lena chega. Matt, this is your book. Ela chama ele pelo nome, ou seja, ela conhece ele. Matt, esse é o seu livro. E o Matt responde, oh, thank you. You're in my math class, right? Ai, obrigada. Provavelmente ele deve ter esquecido em algum lugar. You're in my math class, right? Você está na minha aula de matemática, né?
Então, esse class, a gente pode traduzir como aula, como sala, como turma. Então, você está na minha turma de matemática, certo? Yes, I am. I'm Lina Garza. Sim, eu estou. Eu sou a Lina Garza. Então, esse é aquele clássico caso de que eu conheço a pessoa, mas a gente nunca realmente se apresentou, nunca conversou. Então, rola essa introdução aqui também. Fez sentido esse segundo? Boa. O terceiro, o Jack chega. Hey, Christy, this is Ben. He's in our history class. Então, oi, Christy. Então, Jack já conhece a Christy. This is Ben. Esse é o Ben. Então, o que que ele está fazendo? Apresentando uma terceira pessoa. He's in our history class. Ele está na nossa aula de história, na nossa turma de história. A Christy responde, Hi, Ben, né? Oi, Ben. E aí ele responde o Ben. Hi, Christy, nice to meet you. Oi, Christy. Bom te conhecer, prazer te conhecer. Esse aqui é uma terceira pessoa sendo introduzida para uma dupla que já se conhecia. Nesse terceiro, tranquilo também? Boa. Vamos trabalhar pronúncia? Então, a gente vai fazer assim: eu vou ler a frase, vocês repetem em voz alta, aí com o microfone fechado mesmo, sem problema. Vamos começar do começo. Excuse me. Então, cuidado com esse X e com esse C, ele tem som de K. Excuse me. Are you Andrea Clark? No, I'm not. She's over there. Gente, nessa frase aqui da Sheila, onde eu conecto os sons? Vou ler de novo. No, I'm not. She's over there. Que palavras que eu tô conectando, juntando aqui? O final de uma com o começo de outra. X, X, isso. Tem mais um. hum, She's over there. She's o. Isso. Então eu tenho X com is e tenho o S com o. Aí eu já vou te dar uma dica. Não é uma regra, mas muitas vezes os sons que a gente conecta são consoantes mais vogais. Misericórdia. O que que é consoante e o que que é vogal? Consoante. Vou inverter, né? Vogal A, E, I, O, U, consoante o resto. Então, aqui eu tenho uma consoante, um S, e eu tenho uma vogal, um O. Então, aqui, bem provável que a gente vá conectar. Não é sempre. Lembra que em inglês não dá para ter regra, porque sempre tem exceção. Mas na maior parte das vezes são consoantes com vogais. Continuando nossa leitura aqui, para o próximo do Daniel, vamos repetir junto comigo. Oh, I'm sorry. No segundo diálogo, Matt, this is your book. Oh, thank you. You're in my math class, right? Esse é mais comprido, vou fazer de novo. Oh, thank you. You're in my math class, right? Aqui, gente, a gente tem sons linkados também. E aí, vamos chutar onde que eles estão? You're in my math class, right? Aqui é uma exceção à regra de consoante e vogal. Eu tenho duas vogais, A e O, U, que se conectam. You're in my math class, right? you are in. Isso, you're in, you're in. Perfeito. Esse E e esse I viram uma coisa só, e eu junto eles. Dica de pronúncia. O you, junto com are, é a mesma pronúncia do seu, your. Então, e, or. You're in my math class, right? Repete aí para gravar. You're in, you're in. Dúvida do TH, porque aqui eu tenho dois, ó. Thank you
e math. Como é que eu falo esse bendito? Meninas, vocês conhecem o Romário, jogador de futebol? Ai, eu tô me sentindo muito velha usando esse exemplo. Tudo bem se vocês não conhecerem. Alguém provavelmente. Ah, a Isa conhece. Ufa, que bom. Você já viu ele dando entrevista, Isa? Já viu ele falando? Ele tem uma questão de dicção. Então, ele fala o S com a língua presa, digamos assim. Então, quando ele vai falar sopa, a palavra sopa em português, ele fala sopa. Sabe esse som? É esse o som do TH. Sopa é o thank you. Ai, mas ainda tá difícil de reproduzir. Então a dica é: vou fazer bem assim, pra gente perder a vergonha. Vou colocar a língua entre os dentes, isso, quase um som de F, Gi. Colocar a língua entre os dentes, e vou assoprar sem fazer som na garganta, sem vibrar. Thank you. Math. Sopa. Esse é o som do thank you. Ai, mas tá difícil sair. Essa é uma questão que a gente precisa da repetição. Ai, mas pode falar com som de F? Thank you? Pode. Sotaques. Adele, grande Adele, maravilhosa cantora, fala com som de F, porque o sotaque da cidade dela fala com som de F. O número 3, que é three, que também tem esse TH, escrevi aqui em cima do slide. Three, ela fala free, com F. Só que free é uma outra palavra. E aí, como é que eu vou saber se ela tá falando número 3 ou se ela tá falando livre? Pelo contexto, gente. Contexto sempre vai dizer. Se eu falar assim, eu tenho, né? Eu tenho 3 amigas. I have 3 friends. Se eu colocar I have 3 friends, você não vai ficar, eu tenho amigas livres? Uai, por que que ela tá falando de amigas livres? Então é por isso. Sempre o contexto vai guiar a gente. Pode falar com som de F. Tem gente que fala com som de T. Thank you, math class. Também pode. Os mais aconselháveis que eu falo sempre é o som de F ou o do Romário com a língua presa. Thank you. Beleza? Fez sentido o TH? Boa. Seguindo aqui, então, vamos continuar na pronúncia. Eu falo, vocês repetem comigo aí. Yes, I am. I'm Lina Garza. E o terceiro diálogo? Hey, Christy, this is Ben. He's in our history class. He's in our history class. Esse aqui deve dar uma enroscada, né? Eu tenho um linked sound aqui, eu linko aqui, ó. He's in, he's in. E esse aqui é um possessivo. Vou até colocar ele aqui na nossa listinha que ele não tava. Our. A pronúncia é igual hora. Our significa nosso ou nossa. Então, he's in our history class. Ele tá na nossa aula de história. He's in our history class. Hi, Ben. Hi, Christy. Nice to meet you. Aqui, ó. Nice to meet you. Chew, chew. Então, eu vou juntar esse T com o som do you. Nice to meet you. Meninas, de pronúncia aqui no diálogo, tudo certo? Tranquilo? Suave na nave? Boa. Vamos para o próximo, então. Então, você está vendo que tem várias palavrinhas sublinhadas aí. Todas elas são o verbo to be, que a gente já tem trauma, né? Que é só o que a gente aprende na escola, o verbo to be. A gente começa curso novo, a primeira coisa que eles querem falar é do verbo to be. Por quê? Porque o verbo to be, no inglês, ele é o ser ou estar. E a gente usa muito o verbo to be. Ser ou estar. Dá pra gente falar muita coisa aprendendo verbo to be. Que bom, Gi. Assim, as minhas aulas são bem assim mesmo. A única diferença do que a gente está fazendo aqui é que tem a interação. Então, vocês com a câmera ligada e o microfone ligado, eu consigo ouvir, aí a gente pratica, então eu consigo ouvir a sua pronúncia, e aí, às vezes, tem alguma palavra que você não está pronunciando exatamente, e aí eu dou a correção. Então, essa é a grande diferença. Mas, de resto, eu sou, assim, bem tranquila. Então, vamos lá. I am
Não vou falar I am. Gente, ninguém fala I am. Tá correto? Tá. Se eu falar, vão me entender? Vão. Mas as pessoas geralmente falam I'm. I'm. Eu vou juntar, contrair o I com am. I'm. I'm. Quase um A. I'm. I'm. Para falar I am, eu sou ou estou. Então, I'm Lina Garza, eu sou a Lina Garza. You're in my class. Your é aquele spoiler que eu dei no slide anterior. Your é a mesma pronúncia do your possessivo, seu. You're in my class. Inclusive, gente, aqui um ponto cultural. Já vi muito nativo errando a escrita do your, porque eles pronunciam exatamente igual, o seu e o você é ou você está. Então, eles vão falar assim. You're nice. Você é legal. Aí eles escrevem isso aqui. Isso que tá errado. Não é you're nice possessivo. Você é seu legal. Não, você é. Então o certo seria you're nice. Então às vezes a gente vai falar melhor do que eles. Vai vendo, vai vendo. O próximo, X. Esse é tranquilo. É falar o she como se ele tivesse no plural. X. Para masculino, his. Também bem tranquilo, como se o he tivesse no plural. E o it também no plural. It's. Não é plural, tá, gente? Pelo amor de Deus. É só parece que é, mas não é. Isso aqui é o is, contraidinho. Esse aqui é o are, contraidinho. E esse aqui é o am, contraidinho. Até aqui faz sentido? Boa. Eu tenho uma mania, um vício de linguagem durante as aulas, que eu falo muito so far. Vou botar aqui do lado em cima da foto. So far, so good. Nossa, eu falo muito so far, so good. A hora que vocês forem minhas alunas no curso, vocês vão ver que eu falo muito demais. Que é o quê? Até aqui tudo bem. Então, eu tô falando em português. Tudo bem até aqui? Vocês estão me respondendo. Mas nas aulas eu falo so far, so good. E aí a resposta para so far, so good, yes ou no. Continuando aqui, ó. Todas esse lado aqui são afirmativas. I'm, your, she's, his, it's. Já do lado de lá, eu tenho uma interrogativa. Are you Andrea Clark? Analise essa frase aqui. O que que mudou da afirmativa para a interrogativa aqui na estrutura dessa frase? Você consegue enxergar alguma mudança? O sujeito vem depois. Boa. O sujeito, que é você, é isso, Gi, vem depois do que essa frase aqui, ó. You are. Parece que inverteu, né? É exatamente isso. Na interrogativa, na pergunta, eu começo com o verbo. E eu já digo que isso vai ser um desafio, porque no português a gente não faz isso. No português a gente pega a mesma frase, só que põe entonação de pergunta. Então eu digo assim, você é Andrea Clark. Você é Andrea Clark? Pronto, virou uma pergunta. É a mesma frase, só muda a entonação. Esse no português. No inglês, além da entonação, eu também vou mudar a estrutura da frase. Então, eu vou colocar o verbo to be primeiro, o are, depois o you. Eu basicamente inverto esses dois. O resto permanece. Are you Andrea Clark? Para responder, yes, I am, ou no, I'm not. Essa aqui já é uma negativa. Essa pergunta aqui, eu chamo ela de closed question. Closed, porque é fechada. Ou seja, só posso responder sim ou não. Você é Andrea Clark? Sim, eu sou. Ou não, eu não sou. Simples assim. Agora, essa aqui de baixo, ela é uma open question. Por que seria uma open question? Porque se eu responder sim ou não, não funciona. Eu tenho que ter uma frase na resposta. Então, how are you? Como vai você? Como você tá? Tudo bem? I'm fine, thanks. Eu estou bem, obrigada. Se eu pergunto como você vai e você me responde sim, eu vou ficar olhando para sua cara e pensando, o que que esse sim quer dizer? Então, a gente tem que trazer uma frase completa aqui na resposta dessa open question. Faz sentido a diferença de uma closed question para uma open question? Boa. Então, a gente vai trabalhar isso.
Na open question, eu também começo com o verbo to be. A diferença é que antes dele vem uma questão WH, que a gente chama. What, que é o que, o qual. How, que é como. Where, onde. When, quando. Why, porque. Todas elas vêm antes do verbo to be quando eu tenho uma pergunta aberta. E aí, estamos prontos para praticar? Bora! Trouxe aqui um diálogo que eu tenho 9 opções. Nesse aqui não é de completar, é de circular qual que é a resposta certa. Então, a primeira, o Ben diz: Hello, Christy, how? Tanana, you. Nessa primeira, é are ou é is? Diz pra mim. Are. Are, boa, porque eu uso are junto com you. Eu não gosto muito de trazer tabelinha, mas se vocês quiserem, eu vou deixar aqui uma tabelinha para vocês memorizarem depois. I, you, he, she, it, we and they. Esses são todas as pessoas, todos os pronomes. Vou até botar ele mais para baixo e colocar o título pronome aqui em cima. Pronoun. Eu chamo de pronome porque ele substitui o nome. Então, eu falo Amanda ou eu falo she. Então, é um pronoun. Verbo to be, que eu uso com cada um deles. Então, com o I, eu vou usar o am. Com o you, eu vou usar o are. Com o he, o she e o it, os três aqui, eu vou usar o is. Boa. E com o we e they, eu repito e uso o are. Por isso que aqui na nossa prática, como eu tenho o you, eu escolhi are. Vou dar um tempinho para vocês. Pode fazer que nem aquele outro, que nem esse aqui. Manda pelo chat as respostas assim que vocês terminarem. São 9. Na verdade, 8, que agora a gente já fez um. Pronto. Boa. Vamos fazer essa correção então. Gi, você é uma guerreira, viu? Eu imagino como esteja sendo um desafio mesmo. Mas vamos junto que tá dando certo. Até agora você tá conseguindo manter aqui. Isso aí. Então vamos lá. Ben diz: Hello, Christy, how are you? Ela responde: I'm fine, thanks. Eu estou bem. Então, eu estou bem, obrigada. E logo em seguida, I'm sorry, what's your name again? Clássico, né, gente? Alguém acabou de falar qual que é o nome, a pessoa, já esqueci. Então, what's your name again? Qual que é o seu nome de novo? E um I'm sorry antes, né? Você sabe que a pessoa já falou, então você dá uma desculpa já. Número 4, it's ou is been? Esse aqui é um ponto que a gente enrosca bastante. No português, eu diria é been, certo? No inglês, eu não posso começar uma frase afirmativa com o verbo to be. Então, eu não posso dizer is, eu tenho que dizer it's been. E aí já digo que isso enrosca para várias coisas. Por exemplo, tá chovendo. Está chovendo. Está. Eu diria is raining, mas também tá errado. Opa. Preciso de um it aqui em cima, porque eu não posso começar uma afirmativa com o verbo to be. Então, it's raining. Essa é aquela regra que não faz muito sentido, é só assim a gente memoriza conforme a gente vai praticando. Então, na número 4, it's been. Been durante. That's right. Ben, this is Joshua Brown. Como aqui eu tenho esse this, esse é, eu não preciso do it. Então, eu posso ir direto no is. This is Joshua Brown. Joshua é um nome masculino, então, he's in our history class. Aí o Ben, it's nice to meet you. É um prazer te conhecer. Mesmo exemplo aqui, ó. É um prazer te conhecer. Não posso começar com is nice to meet you, então eu preciso do it. Hi, Ben. I think you're in my English class too. Eu acho que você tá na minha aula de inglês também.
Oh, right. Yes, I. Sim, eu estou. Yes, I am. Os dois são am. Só que aqui a regra é: não posso terminar uma frase com uma contração. Se a frase acaba aqui, eu tenho que escrever por extenso. Yes, I am. Se tivesse mais coisa aqui, eu poderia dizer Yes, I'm in your English class too, por exemplo. Fez sentido, meninas? As nossas aulas, elas têm 1 hora de duração, que é o tempinho de agora. O último slide, ele seria a prática de tudo que a gente viu na aula de hoje. Conversation, que é se apresente usando as expressões My name is, how are you, nice to meet you e how do you spell. Então, esse aqui, como a gente também está sem microfone, eu vou deixar para vocês praticarem em casa. Finge que você está se apresentando para alguém e usa essas expressões que a gente viu aqui na aula. Muito obrigada, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do aulão de hoje. Me conta por mensagem ou aqui pelo chat como que vocês se sentiram, se era o que vocês estavam esperando. Lembrando que nas turmas a gente tem no máximo 4 meninas e a interação é sempre ao vivo com câmera e microfone aberto para a gente conseguir praticar. Eu ouvir a pronúncia de vocês e a gente tirar as dúvidas. Beleza? Muito obrigada. Eu desejo uma ótima restinho de semana para vocês. Até mais. Espero ver vocês nas nossas aulas, beleza? Beijo!